Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre diversas áreas do direito, economia, política, saúde e trânsito. E o nosso papo de hoje é imobiliário e o tema é aquecedor para banho, mitos e verdades. A nossa convidada é a Janaína Crespo, que é empresária, sócia e diretora da Casa Clima Aquecedores. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Janaína. Olá, tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui de novo conversando sobre um equipamento muito útil para essa época do ano, né? Que são os aquecedores de água. Maravilha, muito obrigada, Jana, por novamente estar conosco aqui na bancada. E você aí que já está nos assistindo, pode aproveitar e enviar a sua pergunta, comentário, né? Trazendo a sua dúvida sobre este tema que realmente é tão importante. Afinal de contas, não estamos falando só em conforto, mas também em segurança. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa através do YouTube e Facebook. E através dessas duas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Janaína, então, para começar nosso papo de hoje, quais as opções que nós temos para aquecer a água para o banho nesses dias frios? Com essa oscilação que nós temos de temperatura, e esse mês, esse nosso inverno está sendo bem característico, né? Tivemos alguns dias quentes, que não é o normal, mas os dias frios aqui do Rio Grande do Sul pedem equipamentos com uma capacidade boa para aquecer. Nós temos, dentro do que a gente tem de equipamento, de sistema para aquecer a água, a gente tem o elétrico, né? O conhecido chuveiro e popular chuveiro elétrico. Nós temos os sistemas de gás, nós temos também o sistema solar. Então ficamos... E também a lenha, né? Que são utilizados mais por hotéis, pousadas, né? Alguma coisa com volume maior de água. Mas, em princípio, são esses 4 sistemas que nós temos. O elétrico, o solar, o a gás e o a lenha. O mais usado provavelmente seja o elétrico. O elétrico. O elétrico é o mais popular, o que se usa há muito tempo, né? E principalmente porque vem de uma cultura em que as pessoas têm um pouco de receio com o gás, né? Então, o elétrico ele é mais utilizado ainda. Mas vamos falar mais sobre isso, então, trazer para a população desmistificar em relação aos aquecedores. E em relação ao conforto para uso residencial, qual é o melhor? Em termos de conforto, sem dúvida, né? Não só conforto, mas também economia, o aquecedor de água a gás, ele traz um banho com muito mais qualidade, né? Ele propicia questão de temperatura e de pressão. Aí nós temos aí um modelinho de um aquecedor a gás, né? Um aquecedor a gás de passagem. É bem parecido com o meu esse. E é muito bom. É, né? Muito bom. O conforto de quem tem o chuveiro a gás é indiscutível que é maior do que o chuveiro elétrico. Isso Sim. Não tem a menor dúvida. Mesmo nos dias quentes, né? Nós não temos o hábito de tomar banho gelado, banho frio, né? Então, os aquecedores a gás, eles também dão essa possibilidade de tomar com
com o aquecedor, com banho com a temperatura um pouco mais baixa, Sim. adequada ao clima que a gente está passando. Regula lá para aquela estação. Consegue regular, hoje nós temos os aquecedores digitais, que tu põe a temperatura ali desde os seus 35 graus até 45, 46 graus, e nós temos os aquecedores analógicos que tu regula ali a temperatura máxima, o mínimo, o médio. Não é o digital. Não é o digital ainda. O digital, que parece mais fácil. Às vezes a gente dá uma brigadinha com a regulagem, mas realmente o conforto é muito maior. Né? Sim, às vezes logo que muda, a gente tem essa oscilação, que nem aconteceu semana passada que estava quente, Sim. E aí esfriou. E às vezes a gente entra pro banho e a temperatura está lá ainda, ó, pro dia quente. E aí deu problema no aquecedor. Não, é só uma questão de regulagem, porque ele faz o digital ele faz a leitura da temperatura da água e te devolve no ponto de água a questão da temperatura exata que tu digitou. O analógico não, aí tu já tem que regular ali no botão e ir testando. Uma pergunta, a diferença na instalação, então, de um sistema de aquecimento de água numa casa térrea para apartamentos? Sim, a instalação de aquecedor a gás, eu costumo dizer que ela é muito parecida com a escolha de um aparelho ortodôntico. Ela é muito personalizada. Porque o que ela depende? Ela depende dos hábitos da família, ela depende das características do imóvel, do qual era o sistema, né, que o usuário tinha antes de uma troca ou da aquisição do novo aparelho. Porque se era elétrico, a água entrava fria. Agora tem que ter a instalação de canos apropriados para a água vir desde o aquecedor até o chuveiro. Isso, né? Até o chuveiro é diferente. E quando tu tem 2 pisos na casa, o ideal é que tu separe a rede, até por uma questão econômica, né? Tu põe um aquecedor atendendo o andar superior e um outro aquecedor atendendo o andar térreo, por exemplo. Isso? Pelo caminho que a água percorre? Pelo caminho que a água vai fazer, às vezes por possibilidade de banho simultâneo, principalmente se tiver aquecedor analógico, tu não consegue tomar banho com 2 chuveiros ao mesmo tempo. O digital, já a partir do uso com maior litragem, já possibilitam isso. Então, se tu tem redes separadas, né, uma pessoa pode, por exemplo, estar fazendo a barba com água quente num chuveiro e a outra está tomando embaixo, sem comprometer a qualidade da água. Nos dias de hoje, para lavar a louça, tomar banho, um por vez. Quem só tem um. E outra coisa também é a distância entre onde vai ficar o aquecedor e aonde tu vai usar a água quente. Às vezes tem alguns projetos, por isso que a gente fala da importância, lá na Casa Clima a gente salienta muito a importância do planejamento, da consultoria, porque às vezes a distância entre onde está o aquecedor e onde está o chuveiro, tu põe muita água fora. Porque aquela água que fica no cano é uma água que chega fria, então tu tem que esperar jogar toda aquela água fora. Nós tivemos um caso muito curioso de um cliente que nós fizemos o cálculo entre a distância do aquecedor dele, onde estava instalado o aquecedor até o banheiro. Num ano, ele desperdiçava uma piscina olímpica de água fora. Nossa! De tão distante que era um imóvel grande e foi projetado sem se dar conta desse desperdício, né? E hoje a gente fala não só em recurso natural, mas também em recurso financeiro, água jogada fora, né, gente? Agora eu quero te perguntar, em relação a quando a residência tem 2 chuveiros e um fica no piso principal e o outro no superior, como que deve ser então o sistema de aquecimento? Quando ela tem quando tu tem 2 pisos na casa, banheiros, tu pode botar um aquecedor de alta litragem, né, que pode atender sempre um digital, daí para não ter problema de um banho apagar o outro. É um termo que a gente costuma dizer assim, um banho acaba. Mas o ideal seria 2 aquecedores, como eu falei, um para cada piso. Essa é a situação ideal, né? E sempre levando em consideração uma consultoria antes, quando tu estiver no projeto ainda. Né? As pessoas costumam deixar para comprar e pensar no aquecedor a gás. Olha que banho bom, né? Olha uma pressão de água, um chuveiro grande. Aí a pessoa quer esse banho e ela deixa para lembrar que ela vai tomar banho no final da obra, quando os recursos já acabaram. Aí ela quer o aquecedor mais barato, o chuveiro mais barato, e aí tu não consegue aquele banho ali, né? E até porque também aí os encanamentos já estão prontos e aí vai derrubar a parede. Muitas vezes assim, o problema que a gente mais encontra são aquecedores comprados errados ou projetos em que não foi pensada a distância, essa questão entre a distância do ponto onde vai sair água quente e a instalação do aquecedor.
Então, assim, é mais gás, é mais água, isso tudo acaba dificultando. Em imóveis grandes, por exemplo, como nesse caso de 2 pisos, se o teu aquecedor está instalado no andar térreo, que é o normal na lavanderia, e o teu banheiro é lá em cima, tu pensa o trajeto todo que vai fazer toda, até... Se é inverno, ninguém vai para baixo da água. Não, aí tu liga o chuveiro e vai fazer outra coisa na vida, né? Até aquela água toda fria ser mandada embora. E o gás fica lá, né? E o gás, e a água, e o sustinho na conta no final do mês, Exatamente, eu ia falar isso. E quando tem banheiro ou furô, como é que deve ser esse sistema de aquecimento de água? Bom, na situação de banheira e de ofurô, tu vai precisar de um volume de água sendo aquecido de uma forma constante. Então, tu precisa de um aquecedor de bastante capacidade, né? Um aquecedor pequeno, que a gente chama pequeno, é um aquecedor com pouca litragem. Sim. Então, se tu queres aquecer banheira, tu queres aquecer um ofurô, esse aquecedor tem que ter bastante potência. Ele tem que aquecer o maior número de litros possíveis por minuto. Porque à medida que a água vai caindo na banheira ou no furô, ela vai perdendo temperatura. Então, se tu tem um aquecedor muito pequenininho, por exemplo, tu botou um 12 litros, um 15, um 18, já tá frio. Tu vai tomar banho com água morna. Quando a banheira estiver lá em cima, aí tu tem aquela coisa assim, da água fria em cima, né? E a quente embaixo, onde está alimentando. Então, quem estiver pensando em instalar uma banheira ou furô, pense também em incluir... Consulte um especialista na área, não vá na internet comprar o aquecedor sempre considerando a questão de custo, porque vai ser um prejuízo, porque tu vai comprar um aquecedor que não vai te atender. Certo. Então, por isso é importante aí ter um especialista realmente para fazer esse dimensionamento. Eu vejo que hoje uma das situações que talvez seja muito comum chegar alguém lá na Casa Clima, né? É a pessoa chegar e dizer, eu comprei um aquecedor que estava em promoção, instalei lá em casa e não funciona. O que eu faço agora? Isso é bastante comum, principalmente com a internet, né? A pessoa entra na internet, lá na minha mãe, ou lá na casa da praia. Gente, não, cada imóvel tem uma característica, né? Cada família tem uma característica. Às vezes, assim, um casal, né? A esposa gosta do banho mais frio, o casal gosta do banho mais quente, a esposa tem cabelo comprido, demora mais tempo, precisa de uma pressão maior. Agora, imagina de um imóvel para o outro, ou de pessoas que não se relacionam. Então, tu ter uma assessoria especializada na compra do teu aquecedor é bastante importante para não desperdiçar dinheiro. E o gás usado determina o tipo de equipamento ou tem um que sirva para o GN e para o GLP? Até eu quero te pedir para trazer para o público o que é o GN e o que é o GLP. Muito boa essa pergunta, gente. O que a gente recebe lá na Casa Clima de cliente que comprou e instalou aquecedor errado é muito grande. O GLP é o gás liquefeito de petróleo, é aquele que a gente conhece, é o gás de cozinha. Sim. Né? Aquele normal. O GN é o gás natural, é o gás que vem por tubulação. E as pessoas às vezes confundem, porque em alguns condomínios tem aquela central de gás GLP, mas são aqueles botijões grandes e ele vem por tubulação, mas não significa que ele é gás natural. E aí tu comprar um aquecedor de gás natural para instalar no GLP, dá problema. Olha aí, e o inverso também. Então, às vezes chega lá conosco o cliente, eu comprei o aquecedor querendo acionar a garantia da marca, e a gente vai ver, ele comprou um aquecedor GN e ele é GLP. E o instalador dele é uma pessoa que não é capacitada, não é uma pessoa que é especialista na área, e ele não viu, ele instalou. O risco de acidente existe, né, uma instalação inadequada, que não foi conferida. Poxa, se a pessoa não conferiu o óbvio, né, que é a questão do gás, do tipo de gás, imagina os outros itens que também são importantes. Imagine o que fazer se a pessoa então comprou um aquecedor errado. Quem está nos assistindo, né, foi lá, comprei, não esquenta como eu gostaria, não sai a água, né, adequado, o que deve fazer? Bom, a primeira orientação é sempre buscar lojas, empresas estabelecidas e empresas que sejam especialistas. Gás não é para amador, gente. Gás é para quem tem treinamento, gás é para quem tem responsabilidade, né? É uma coisa que precisa ser bastante dita,
porque a fiscalização do Estado, né, e do município é bastante falha nesse momento, nesse quesito, né. Então, assim, comprasse o aquecedor, né, na hora de instalar, percebeu, né, o teu instalador técnico te disse, tu comprasse errado, volta para a loja, para o lugar onde tu comprasse e começa uma negociação com eles de troca. Né? Disse, olha, eu comprei um gás e eu preciso de outro. Tem engenheiro que faz esse dimensionamento? Qual é o profissional que faz esse dimensionamento? Olha, não existe uma legislação específica para isso, né? A questão do aquecedor a gás, ele vem muito pelo tempo de experiência. As fábricas treinam muito, dão capacitações. Fábricas. Né? E a gente sempre procura uma empresa que tenha algum engenheiro responsável. Né? Normalmente é o engenheiro mecânico, que é responsável por essa parte, a responsabilidade técnica. Mas a formação ela é dada por tempo na área, né? Pelos fabricantes, e nós temos aqui no estado, em Esteio, até nem sei se está funcionando ainda, o Senai Betanin também tem a formação em gás e petróleo, embora o foco dessa formação seja para a petroquímica, né, ela aborda, tem várias disciplinas que abordam a questão do gás. Que realmente interessante, Jana. E eu quero também te perguntei antes sobre os tipos de gás, o que mais também é importante considerar na hora de fazer a compra de um aquecedor? Além dos tipos de gás, os hábitos de consumo, né? Uma pessoa que vem de um chuveiro elétrico, ela muda para o aquecedor a gás, ela está feliz da vida. Com certeza. Agora, uma pessoa que vem de um aquecedor de alta litragem, né? E ela, eu quero comprar um aquecedor, mas eu tô com baixo recurso agora, então eu quero o mais baratinho. Ela vai achar horrível o banho. Vai. Porque ela está acostumada com Fica pressão. Com elétrico bom. Ela está acostumada com pressão de água, ela está acostumada com um banho muito bom. Aí tu regredir. É que nem tu ter um carro com uma potência, um carro 2.0 e tu trocar por 1.0. Se os dois são carros, são ruins? Não, são propostas diferentes. Outra coisa, chuveiro, né? O chuveiro elétrico. São pouquíssimos os chuveiros elétricos que podem ser aproveitados. Às vezes a pessoa acha que o problema está no aquecedor e não é a ducha que é inadequada. É a ducha que está velha, é a ducha que não comporta aquele volume de água. Outra situação, itens de segurança. Gente, isso é muito, muito importante. E é importante principalmente para os condomínios. Por quê? Porque não adianta eu cuidar do meu apartamento se o Evanir não cuidar do dele. Um vazamento de gás lá vai afetar a minha casa também. Então, assim, itens de segurança são as mangueiras flexíveis, são as válvulas de gás e o registro de segurança, sem falar naquele cano que sai de cima. Vocês já viram aquele cano que vai para a rua? O que aquele cano faz? Ele joga, queima os gases que são queimados, que são tóxicos, monóxido de carbono. Que recentemente tivemos um caso de um casal, né, que foi intoxicado exatamente pelo monóxido de carbono. E vocês sabiam que o gás de LP ele não tem cheiro, né? Aquele cheiro que a gente sente, ele é colocado justamente para a gente conseguir identificar vazamento. Então, assim, tá com cheiro de gás no teu apartamento, no teu imóvel, não é normal. Não é normal. Quanto tempo faz que tu não faz uma revisão no aquecedor? Não dá para economizar na questão de segurança. As mangueiras têm que ser realmente adequadas. De metal, né? Sim, elas são de aço e borracha nitrílica. Né? Elas são específicas, não é para gás, ela não é uma mangueira que seja de plástico, gente, não pode. Tanto em restaurantes como em residências não pode usar. Nós estamos tendo, infelizmente, casos de óbitos todos os anos de pessoas que não observem isso. Outra coisa importante de dizer, não podemos ter aquecedores instalados dentro do banheiro, gente. Não podemos, é proibido, é contra a lei aqui em Porto Alegre, deveria ser contra a lei mundial. Não podemos ter. Gente, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e vamos voltar no próximo bloco falando mais sobre essas questões de segurança dos aquecedores. Já voltamos. Gente, a gente teve um problema. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação.
Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pela Rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral, 521 da NET Claro e 513 da Vivo. Então, Janaína, que cuidados deve-se ter ao instalar, né, um aquecedor a água para evitar problemas futuros? Eu diria que o primeiro cuidado é escolher quem vai te orientar, né? Porque a gente não consegue dominar tudo, saber melhor, um pouco mais sobre o assunto e saber quem vai prestar o serviço na casa da gente ou na nossa empresa, né? Porque o aquecedor a gás ele não é utilizado só em residências, ele é utilizado em pet shop, em salão de beleza, em restaurantes, né? Então, alguns estabelecimentos comerciais também utilizam do aquecedor de água a gás. Então, primeira coisa é quem vai te orientar, quem vai prestar o serviço. Segundo, comprar em um local que te dê uma segurança caso tu precises de uma assistência. O pós-venda, né? O pós-instalação, isso é bastante importante no caso de qualquer coisa que você precise relativo ao seu banho. Itens de segurança dentro das normas da ABNT, procedimentos dentro das normas de segurança da ABNT, né? Procurar saber se a pessoa que está indo lá realmente é capacitada, né, para ter um banho que a gente imagine que a gente merece, né, porque muitas vezes no final do dia é o nosso momento, né, de relaxamento, é o nosso momento de repassar as coisas do dia. O banho tem um significado muito, muito forte na vida da gente, né? E o brasileiro tem essa característica de se banhar muitas vezes. Então, um banho bom, ele é muito importante, mas ele precisa ser seguro também. Sim. Não só confortável, não só gostoso, mas também ser seguro. Porque uma instalação mal feita, né, uma instalação irresponsável, que a gente costuma dizer, ele traz danos não só ao patrimônio, pode trazer danos ao patrimônio, pode trazer prejuízos financeiros, mas também é um risco. Né, um risco à saúde das pessoas. Eu gostaria de te perguntar em relação aos pressurizadores. Nós temos uma imagem, né, produção, do pressurizador, porque tu me explicou que tem vários tipos diferentes e eles que trazem, né, toda essa potência pro banho. Tu podia falar pra gente um pouquinho? Sim, o aquecedor ele precisa de uma determinada pressão de água para funcionar, né? Quanto maior, ó, essa pecinha aí que vocês estão vendo se chama, esse é um mini pressurizador, na verdade. Ele pressuriza só a água quente que chega no aquecedor a gás, para te ter aquele banho bom, com pressão. Porque às vezes um imóvel que tem água da caixa da água, nem sempre tem uma pressão suficiente para que o aquecedor acione. Sim. Ou se aciona, sai aquele banho fraquinho. Sim. Então esse equipamento, mini pressurizador ou pressurizador, dá aquela turbinada no banho, né? E aí tu consegue botar uma pressão razoável ou boa no teu chuveiro. Agora, se tu queres realmente aquela pressão forte, é um conjunto, né? Aí tem que passar por uma consultoria. Aí é o aquecedor adequado, a ducha adequada, a distância dos pontos. Eu digo assim que o melhor banho, ele começa no projeto, lá no início. Prevenção. Né? Verdade, né? Lá no início, quando tu tá junto com o teu arquiteto, nós trabalhamos muito em parceria com arquitetos, né? Justamente porque eles têm esse know-how, esse conhecimento, que o banho precisa ter um cuidado especial. Muito bem. E o que é a manutenção periódica, Janaína? Bom, a manutenção periódica é aquela que a gente já deveria ter incorporado na nossa rotina para várias coisas, né? A indústria automobilística, com seus carros zeros, conseguiram criar esse hábito, né? Que as pessoas compram um carro zero, sabem que tem aquela manutenção de tempos em tempos no seu carro para manutenção de garantia. O aquecedor a gás tem essa recomendação dos fabricantes, mas é uma recomendação de que a cada 1 ano, 18 meses, se passe por uma manutenção preventiva. Porque nós temos sujeira no gás, que pode causar algum entupimento, nós temos limpeza de caixa d'água, que pode também trazer impurezas e acabar travando o teu equipamento.
né? Então, para prolongar a vida útil, para garantir segurança. E vocês fazem lá na empresa? Sim, lá na Casa Clima a gente faz. Nós temos um serviço muito legal com os nossos clientes, o cliente que compra conosco, a gente tem esse serviço, Quem não é né? cliente também pode procurar? Também pode procurar. Mas com o nosso, assim, comprou aquecedor com a Casa Clima, a gente tem agenda periódica de avisá-los. Olha só. Ó, tá na época, a gente manda um WhatsAppzinho ali para não Nada invadir. como ter uma empresa profissional. Sim, para não invadir a intimidade do nosso cliente, a gente manda um WhatsApp lembrando, ó, já tá na hora, fizemos aniversário de 1 ano. Começa a pensar nisso. E falando em tempo, Jana, o tempo da vida útil de um aquecedor, se ele for bem cuidado e forem feitas as manutenções direitinho? Os aquecedores, os digitais, ele tem garantia de 3 anos. Né? E os aquecedores analógicos têm garantia de 1 a 2 anos, dependendo da marca. Então, isso é uma garantia do fabricante. Nós temos casos, assim, de aquecedores de 5, 10, 15 anos, né? A vida média, pela nossa experiência de aquecedores, é em torno de 8 anos. E aí, gente, vale a pena o investimento. É o que a gente diz, né? Na obra, às vezes, tu vai gastar numa torneira, né? Tu vai gastar numa pedra que vai ser enfeite, tu vai gastar 8, 10 mil. Aí num aquecedor a gás que vai te atender durante 8 anos, tu quer economizar, que é o que vai te dar banho. Então, não economiza no teu conforto e na tua segurança. Essa é uma coisa que a gente diz. Equipamentos bons e também a questão dos prestadores de serviço, né? Eu sempre falo isso. Aí tem que realmente reforçar, porque faz toda a diferença. Faz. Em relação a condomínios, tem algum cuidado? Pode um apartamento ter um aquecedor a gás, o outro elétrico? Quais cuidados que tem que ter em relação a condomínios? Na verdade, algumas construtoras entregam já os seus apartamentos, né, com aquecedor a gás. A gás. Outras não, outras entregam só com a espera. E outras não entregam com espera de aquecedor. Problema. Que é um problema, porque aí a pessoa tem que fazer toda a tubulação que vem lá da área de serviço até o Eu reforço banheiro. esse cuidado, porque às vezes a pessoa pensa, vou colocar um aquecedor a gás. Sabe que isso é muito interessante? Às vezes, eu digo assim, uma vez por semestre a gente recebe uma pessoa lá na empresa que eu quero comprar um aquecedor a gás. Ela vai lá, compra, agenda conosco a instalação, o técnico chega e não tem nada. Não, porque tem a preparação a tubulação que leva a água quente é diferente. Então, né? assim, até um alerta, quando for comprar um imóvel, né, ou alugar um imóvel, pergunta, ele tem espera para água quente ou já está, já tem o aquecimento a gás instalado? Porque é uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem e acham que é só comprar o equipamento. Não, tem que ter toda a questão de tubulação. Sim. E o meu vizinho pode ter optar por um aquecimento elétrico e eu ter um a gás. Posso, né? Mas não só a tubulação, também tem que ter um local adequado, uma área, enfim, um local que tenha saída, né? O aquecedor ele tem que estar instalado num local de ventilação constante. Como eu tinha dito antes, não pode estar instalado dentro de banheiros. O aquecedor normalmente ele é instalado ou na área de serviço ou numa parte externa quando é residência. E aí o pessoal põe aquela capa de proteção quando é instalado na rua, né? Para evitar a questão de intempéries. Sim. Mas ele tem que estar numa área de ventilação constante. Eu tenho uma pergunta de um telespectador que chegou, e é uma pergunta bem simples, mas eu gostaria realmente de lê-la, que é: quem toma banho mono gasta menos gás? Se ele não estiver misturando com a água fria, sim. Agora, se ele tiver com o aquecedor numa temperatura mais alta e ele tem que misturar com a água fria, ele vai estar gastando a mesma coisa de gás, só que ele vai estar com um adicional de água. O ideal é que o aquecedor esteja regulado para que ele esteja... Não ligar a água fria. E não ligar a água fria. Só Regula quente. para a temperatura que tu quer, Olha que interessante. né? Mais baixa, então, vai consumir menos gás, porque é que nem uma chama de fogão. Sim. É bem interessante, assim. É que nem uma chama de fogão. Quando tu abaixa a chama do fogão, gasta menos gás. Mas se tu estiver mantendo a chama alta e botando água fria, o teu consumo de gás não Então, vai o mudar. importante é regular lá no próprio aquecedor e não no registro de água fria. Não, no Aí registro está de gastando água. mais. Está gastando mais. Olha, É uma coisa também, quando for chamar um profissional, né? Nós sempre orientamos assim o nosso time, quando atende em domicílio, é isso. Passe as instruções de uso para o morador, né? Para que ele saiba, porque, como eu falei, as pessoas têm hábitos diferentes de banho. Uma gosta de chuveiro de água mais quente, outra mais fria.
E se tu não tem conhecimento disso, às vezes tu acha que é um problema no equipamento, mas é uma questão de regulagem. Muito bem. E há uma valorização do imóvel em ter, então, a água aquecida a gás? Sim, porque é um conforto, né? É incomparável, assim, o conforto do banho com aquecedor a gás, do banho com aquecedor elétrico, com chuveiro elétrico. E os sistemas a gás aqui, por ser frio também, eles estão tendo, muitas vezes em dias frios, que ter o solar, né? Ter o apoio a gás. Perfeito, Jana, maravilhoso os teus É muito esclarecimentos. conteúdo, né? É muito conteúdo, mas é um conteúdo muito bom. Muito obrigada por ter vindo novamente aqui. Capaz, nós da Casa Clima estamos à disposição quando precisarem, né, da nossa consultoria, por favor, né, eu tiver alguma dúvida no uso, estão com dificuldade no banho, lembra da Casa Clima, porque será um prazer atender. O Instagram é? Casa Clima Aquecedores. Perfeito. Muito bem. E eu agradeço a todos de casa por terem nos assistido e lembro que também pode nos seguir lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E na segunda-feira, então, às 20h30, estamos de volta com um papo de política. E estaremos aqui na nossa bancada esperando por vocês. Até lá!